Certo, Bianca, estamos falando sobre mais um dia de lançamentos consecutivos de drones, mísseis e foguetes pelo Hezbollah no norte de Israel. Na última hora também tivemos sirenes de ataque aéreo em áreas do extremo norte da Galileia, como Manara, Misgavam, Kiryat Shmona e também em áreas da Galileia Ocidental por aqui. Anita, mais cedo houve até sirene de drone ou houve sirenes em Acre, que fica ao sul de onde estou agora. E como você descreveu a situação no local, as escolas estão fechadas. Isso é realmente um nível de emergência aqui em Návia. As ruas estavam vazias. Não vi nenhum pedestre na rua. As pessoas estão se abrigando em casa, mesmo sem uma ordem oficial para isso. Enquanto isso, os ataques israelenses no sul do Líbano continuam, com foco na cidade central de Tiro, que fica na costa, uma das maiores cidades do sul do Líbano, mas também em várias outras áreas do sul do Líbano. Coincidindo com o avanço das forças terrestres, atingindo o seu avanço mais profundo em 26 anos no sul do Líbano, desde a retirada no ano 2000. E vamos falar sobre o significado das forças de defesa de Israel tomarem o castelo de Beaufort, tanto militarmente quanto simbolicamente. Sim, é principalmente o último caso, Bianca. Sabe, com as mãos de Israel mais ou menos atadas em relação ao que pode fazer. No que diz respeito a tentar impor um preço ao Hezbollah, não estamos vendo ataques generalizados no sistema nervoso central do Hezbollah, que fica nos subúrbios do sul de Beirute. Então estamos vendo medidas mais simbólicas no terreno. Isso não significa que não haja importância militar para as forças israelenses ao expandirem a zona de segurança. Mas se você conversar com os moradores aqui do norte de Israel, para eles, uma imagem de vitória não é a bandeira israelense em um forte cruzado de quase 1000 anos, mas sim a vida aqui no norte de Israel. Voltar ao normal, crianças indo para a escola, comércios funcionando normalmente. E isso não está acontecendo, com ou sem a captura do castelo de Beaufort, estrategicamente posicionado e com vista para a região. Apenas 9 quilómetros, ou seja, 5 milhas, de outra grande cidade no sul do Líbano, que é Nabatia. Isso pode mostrar a intenção dos próximos passos. Mas até agora, tomar este castelo, o castelo de Beaufort, não altera significativamente a situação em campo. É mais do mesmo que as FDI vêm fazendo nas últimas 48, 72 horas, que é expandir seu controle terrestre no sul do Líbano. Certo, então é algo mais simbólico, mais na linha do que vimos nos últimos dias. Mas quão contida está a situação agora? O que podemos esperar ver nas próximas horas e dias? Bianca, precisamos entender por que o Hezbollah está aumentando o conflito. Ele decidiu fazer isso enquanto conversas diplomáticas estavam acontecendo em nível militar entre autoridades libanesas e israelenses em Washington. Essa é a maneira deles tentarem atrapalhar as negociações. Eles estão tentando fazer as negociações fracassarem e arrastar o Líbano junto, porque sabem que à medida que expandem seus ataques de foguetes e drones no norte de Israel, também em termos de intensidade e também em relação à distância, à profundidade dos alvos a partir da fronteira, isso também vai provocar uma resposta israelense mais significativa. E para eles, mais danos no Líbano significam mais pressão sobre as negociações. Então, o que o Hezbollah está tentando fazer é incentivar Israel a aumentar seus ataques no sul do Líbano, esperando que isso prejudique o esforço diplomático entre Beirute e Jerusalém. Certo, Ariel Osram, correspondente sênior do Oriente Médio, muito obrigada e se cuide. Enquanto o setor de segurança israelense avalia seus próximos passos no Líbano, a ministra da Segurança Nacional, Tamar Ben-Gvir, fez um apelo público a Benjamin Netanyahu, pedindo ao primeiro-ministro que ataque os redutos do Hezbollah em Beirute. Estamos aqui na fronteira norte, em Stula. Estamos aqui na fronteira norte, em Stula. Estamos deixando claro que precisamos arrasar Darria. Eu me opus ao cessar-fogo anterior. E hoje eu digo que também devemos arrasá-la. As FDI estão fazendo seu trabalho. Há 600 membros do Hezbollah. Graças a Deus que foram eliminados nas últimas semanas, mas isso não é suficiente.
O que está acontecendo com eles é Darria. Precisamos ir para Darria, arrasá-la e arrasá-la de novo. Hezbollah é Darria, arrase-a. Hezbollah, Darria. Estou fazendo isso com o Hezbollah em Darria. Digo isso ao nosso querido primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eu te amo e admiro. Mas é hora de arrasar Darria. Respeitamos o presidente Trump e devemos agradecer pela parceria. A linha vermelha é causar dano a soldados, civis e Darria precisa ser arrasada. O ministro da Segurança Nacional de Israel sempre fala o que pensa. Agora no estúdio também está o correspondente sênior Owen Altshuler. Bianca. Você sabia que ele quer Darria arrasada? Eu não ouvi isso. Não sei se todo mundo percebeu. Antes de comentarmos o que Ben-Gvir disse e o quão importante ou esperado isso é, vamos dar uma olhada no panorama geral aqui. Paralelamente a tudo que está acontecendo em terra e no ar, temos negociações. Em que ponto estamos nisso? Certo, é um universo paralelo, Bianca. Na última sexta, uma delegação militar libanesa foi ao Pentágono apresentar a visão dos militares libaneses sobre o futuro da coordenação com Estados Unidos e Israel. O Haaretz disse que uma fonte israelense afirmou que a ideia era diferente do acordo de cessar-fogo de novembro de 2024. Agora, os militares libaneses criariam unidades especiais, rigorosamente selecionadas e treinadas, que seriam responsáveis por desarmar o Hezbollah. Mas um funcionário libanês disse à Al Jazeera que nenhuma dessas unidades será criada. E Bianca, o próximo passo, segundo informações, serão conversas políticas que devem acontecer com os dois embaixadores, Yehiel Leiter do lado israelense e o embaixador libanês em Washington do outro lado, na terça e na quarta-feira, para discutir o caminho político. Bianca, acho que é uma sensação real de que essas conversas perderam força, perderam impulso. Acho que isso acontece porque o governo libanês avaliou que Israel não vai conseguir derrotar o Hezbollah de forma decisiva. Os Estados Unidos não conseguirão derrotar o Irã de forma decisiva. E, portanto, o equilíbrio de poder dentro do Líbano não mudou o suficiente para que o governo possa assumir riscos de forma calculada, realista e sensata para realmente enfrentar o Hezbollah e tirar suas armas. Enquanto essa situação persistir, eles parecem não querer nem tomar medidas menores, como flexibilizar a rígida lei libanesa contra contatos com Israel. E depois das medidas muito corajosas que você tem que admitir que o governo libanês tomou naquela primeira rodada de negociações, essas são conversas que parecem ter esfriado, mesmo que estejam continuando apenas por formalidade. Então, um impasse no mínimo e com desafios difíceis pela frente. Se você olhar pelo lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quais são os interesses dele agora, especialmente ao considerar a situação com o Irã, já que é improvável que a guerra seja retomada lá? Ainda pode acontecer, mas parece que um acordo está próximo. Quais os interesses dele em relação ao Hezbollah agora? Bem, você está certo ao dizer que todos estão de olho no Irã aqui, Bianca. Mas como você sabe, a questão libanesa, em grande parte para o público israelense, é uma questão à parte. Ouvimos o ministro da Segurança Nacional, Tamar Ben-Gvir. Ele defenderia arrasar Darria em qualquer circunstância. Mas a realidade é, Bianca, que israelenses de todas as vertentes políticas sentem muita simpatia e empatia. E ligação com quem vive no norte do país sob ataque, que novamente não poderá enviar os filhos à escola em Kiryat Shmona, na fronteira com o Líbano. E há um verdadeiro sentimento de frustração de forma geral entre o público e muita identificação com as pessoas do norte. E Ben-Gvir, portanto, como de costume, está falando a partir de sua própria perspectiva e da perspectiva de seus eleitores. Mas, Bianca, isso reflete uma fatia muito maior do que o normal da opinião pública israelense. As pessoas estão extremamente frustradas. Como ele disse, Donald Trump tem sua visão dos interesses americanos, mas os interesses israelenses podem ser diferentes. O Hezbollah pode ter ultrapassado um limite para Israel. Por isso, o primeiro-ministro autorizou o exército a agir além da zona de segurança no sul do Líbano, adotando medidas mais firmes e agressivas. E para isso, há um apoio muito mais amplo do público, muito além de Ben-Gvir e de sua base eleitoral. Estamos vendo agora uma divisão maior entre Estados Unidos e Israel e seus interesses do que há 1 ou 2 meses ou antes da guerra. Não houve divisão pública aqui e as conversas seguem. Eu suspeito que há uma diferença de interesses daqui para frente, com certeza. Talvez haja, e acho que caberá ao Netanyahu mais uma vez explicar para Donald Trump.
Por quê? Isso é uma prioridade tão grande para Israel que também deveria ser para os Estados Unidos. Mas por quê? Permitir que o Hezbollah continue tendo uma vantagem no equilíbrio de poder no Líbano, continue podendo disparar contra civis e soldados israelenses. E para os militares israelenses, por sua vez, encontrar o mais rápido possível uma solução para essa questão dos drones com cabo de fibra ótica, porque essas são coisas que, em última análise, são importantes para os Estados Unidos. Netanyahu agiu pelo interesse de Israel e por ter cedido a Donald Trump, seu grande fã político, visando sua sobrevivência política nas eleições. A cidade de Kiryat Shmona, que acabamos de mencionar, Bianca, onde mais uma vez os pais não podem mandar seus filhos para a escola. Essa é tradicionalmente um reduto do Likud. Esses são eleitores de Netanyahu. E se eles estiverem frustrados no dia da eleição, podem descontar sua raiva no Likud e em Netanyahu, e podem ser ouvidos por setores mais amplos da sociedade. Novamente, com um público israelense que se identifica com o que ocorre no norte e com a situação dos moradores do norte. Certo. Owen Altman, correspondente sênior, muito obrigada.